Você já ouviu falar em Yara, a guardiã das águas? Também chamada de Uyara ou Yara com Y, do tupi Iara, que significa aquela que mora nas águas. E ela nasceu das tradições dos povos indígenas da Amazônia. E suas lendas são bem anteriores à colonização europeia. E como toda figura mitológica feminina, com o tempo a sua imagem acabou sendo distorcida. Apesar disso, manteve a sua essência, sendo ligada aos rios, à floresta e a esse mistério do feminino. E é sobre sua história e toda a sua simbologia que vamos falar no vídeo de hoje. Eu me chamo Lauri e sejam todos muito bem-vindos. Conta-se que Yara era uma indígena extremamente bela e inteligente, mas sua maior característica era sua bravura. Ela era uma guerreira destemida, exímia caçadora, e era admirada por todos de sua tribo. Essa admiração, porém, causava inveja, especialmente entre seus irmãos, que viam com desagrado o fato de uma mulher ser mais habilidosa que eles. Então, tomados por ciúmes, os irmãos planejaram matá-la enquanto ela dormia. Contudo, Yara, sempre alerta, percebeu a emboscada e agiu com legítima defesa, e sem saber acabou matando os irmãos para salvar a sua própria vida. O pai de Yara, um poderoso pajé, ficou devastado com a morte de seus filhos, e cego por essa dor, ignorou tudo que ela falou e decidiu punir a filha. Levou-a até as margens de um grande rio e a lançou nas águas, deixando-a para morrer. Mas os espíritos da floresta, em especial os peixes encantados e o grande espírito das águas, tiveram compaixão da jovem injustiçada. E, em vez da morte, concederam-lhe uma nova forma. Yara renasceu como uma entidade aquática. Seu corpo fundiu-se ao rio, tornando-se uma mulher sereia, com longos cabelos negros e olhos que eram hipnotizantes. Uma beleza que era sobrenatural. E desde então, Yara passou a habitar os rios da Amazônia, especialmente os mais profundos, e suas canções ecoavam nas águas ao entardecer, atraindo os viajantes e caçadores, que, fascinados, mergulhavam nos rios atrás dela, porém nunca mais voltavam. E bom, aqui a gente termina esse conto de Yara. E à primeira vista, quando você escuta essa história, é comum sentir que Yara seria perigosa e que seria uma boa evitá-la, o que inclusive em alguns lugares é assim que ela é classificada, como uma espécie de criatura, uma lenda folclórica feita exclusivamente para evocar esse medo. E bom, isso tá muito, mas muito errado. Tanto na astrologia quanto na mitologia indígena da Amazônia, Yara não era originalmente uma sereia sedutora e traiçoeira. Ela era vista como um espírito da natureza, uma força feminina ancestral, uma guardiã dos rios, das águas doces, dos peixes e da vida que circula entre as margens da floresta. E a sua presença nos rios era na verdade um sinal de espiritualidade e não de ameaça. E por esses povos indígenas ela era retratada como uma entidade sábia e curadora, pois era ela que trazia o acesso aos conhecimentos das ervas e da força dos elementos. Então isso nos faz pensar em por que quase em todas as versões dos contos dela retratam essa sereia que encanta os homens, atrai eles e depois tira a vida deles sem qualquer tipo de remorso, retratando e reforçando essa imagem de vingança e todo esse medo do desconhecido. E bom, a resposta para isso é até que bem simples. Com a colonização, os portugueses trouxeram com eles as famosas mitologias cristãs e patriarcais, como, por exemplo,
o mito da sereia europeia, que seduz os marinheiros e os leva à perdição. Que, inclusive, esse mito dos europeus, da sereia europeia, eles também roubaram de outra cultura. As figuras conhecidas como as sirenas da mitologia grega. E bom, isso não chega a ser surpresa para ninguém. Parece que os caras gostavam mesmo de se apropriar de outras culturas. Então, essa visão da mulher como tentadora e perigosa, presente na narrativa, despertou aquele medo cristão do sagrado feminino. E como para eles todas as entidades que tinham uma ligação com a natureza eram demônios ou tentações do mal, a imagem de Yara foi rapidamente distorcida. E de guardiã dos rios e símbolo do poder feminino, ela foi transformada em uma criatura que representa o pecado, o engano e a destruição do homem. E isso servia claramente aos objetivos dos europeus, aos objetivos coloniais da época, que eram os de pegar os mitos indígenas e toda a sua complexidade espiritual e modificá-los e encaixá-los em sua doutrina, de uma forma que inferiorizasse os seus poderes. Então, dessa forma, poderiam controlar o imaginário popular, principalmente com o medo e a tal moral cristã, deslegitimizando as sabedorias femininas e indígenas, chamando-as de bruxaria, paganismo ou só simplesmente associando ao diabo. E bom, era dessa forma que eles faziam para modificar, o imaginário, a espiritualidade desses povos, para então transformá-los em escravos, porém sem fazer com que eles sentissem esse peso e nem sequer desconfiassem disso. Pois se você fosse contra qualquer tipo de ideia cristã naquela época, você era apedrejado, excluído e até assassinado como uma forma de exemplo para os outros. Novamente mexendo com essa energia do medo. E essa mudança em sua imagem reflete bem o conto folclórico brasileiro, que, detalhe, já é miscigenado com esse imaginário europeu. Então, Yara se torna uma sereia linda, porém perigosa. Ela aparece à beira do rio para seduzir os homens com sua beleza e seu canto, e então os leva para as águas, aonde eles se perdem ou morrem. E esse conto é frequentemente contado para crianças, com esse objetivo de induzir o medo da floresta, do rio e do desconhecido. Então, o uso da imagem de Yara como uma espécie de advertência moral, especialmente para os homens e os meninos, reflete essa tentativa de reprimir esses aspectos do inconsciente que a figura dela originalmente representava. Então, para esclarecer o conto de uma vez, Yara representa o feminino oculto, intuitivo e profundo. Ela traz esse aspecto de perigosa porque ela representa um arquétipo da psique que vive nas sombras do inconsciente coletivo. Ela é ligada às águas, ou seja, às nossas emoções, ao instinto e à sedução natural da alma que busca esse sagrado. E a água, para quem não sabe, é um símbolo universal do nosso próprio inconsciente, da nossa emoção, da intuição. Então, Yara é basicamente uma representação dessa guardiã do inconsciente, pois assim como as águas profundas que Yara foi jogada, o que simboliza tudo aquilo que não vemos à superfície, mas que influencia poderosamente nossas emoções e decisões. E o seu canto, que atrai qualquer um que escuta, representa o chamado interior que sentimos quando somos convidados a mergulhar em nós mesmos. E agora vocês já começam a ver como essa história começa a criar uma nova roupagem. E dá para perceber claramente esse aspecto maligno que colocaram no conto, que ele, na verdade, nem sequer existe. Aliás, muitos xamãs e pajés interpretam esse canto e o encontro com Yara como um rito de passagem espiritual. Afinal, é só quando a gente olha para o nosso interior, o nosso inconsciente,
que a gente consegue ter esse despertar espiritual, lidar com as nossas sombras. E o mergulho que os homens fazem em resposta a esse chamado é interpretado como um retorno ao útero da Mãe Terra, um caminho de morte simbólica do ego e renascimento da consciência. Então Yara seria uma representação desse feminino interior, dessa intuição que habita o inconsciente de todos nós. E o seu canto representa a busca pela totalidade, algo que, por mais que você tente, você não consegue deixar de buscar, pois é natural do próprio ser humano sempre buscar sentido, seja lá no que seja. E principalmente os homens são afetados por esse canto, e isso não tem nada a ver com o sexo masculino, mas sim pelos aspectos masculinos, ou seja, a razão, a ação de olhar para o interior e, no caso desse conto, o nosso próprio ego. E mergulhar em suas águas é uma metáfora para olhar para dentro, para os traumas, para o desejo reprimido e para essa criança interior esquecida. Assim como Yara foi esquecida nas profundezas das águas. Ou seja, é um encontro que pode ser tanto transformador quanto destrutivo. E tudo isso vai depender se você está pronto ou não para as verdades que vão emergir dessa profundeza, das suas sombras internas. Então Yara não é uma vilã, e muito pelo contrário. Ela representa o espelho das nossas próprias emoções, refletindo tanto a nossa beleza quanto os nossos próprios medos. Ouvi-la, então, é um convite ao autoconhecimento, é a reconexão com a natureza e o despertar espiritual. Afinal, ela sussurra os segredos do mundo invisível, nos chama a desacelerar, a ouvir os sons da floresta, a respeitar os rios sagrados e a confiar na sabedoria do nosso coração. Yara nos ensina que o amor verdadeiro começa quando temos coragem de mergulhar em nós mesmos, mesmo que isso signifique desaparecer por um tempo, até reencontrar a luz nas profundezas da alma. Então, hoje, entender a representação espiritual dela é também um ato de reconexão com as raízes ancestrais, com o sagrado feminino e com a própria natureza. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha entendido a mensagem que eu queria passar. E comenta aí o que você achou, se você já tinha escutado esse ponto alguma vez. Sempre é bom lembrar a importância de desmistificar essas culturas que foram distorcidas ao longo dos tempos. Então, se gostou do conteúdo, deixe seu gostei. Eu espero te ver em breve e lembre-se sempre de espalhar a verdade. Até uma próxima.